Bom, tudo bem com vocês? É um prazer estar aqui mais uma vez, uma alegria. Eu queria compartilhar algo assim. Vocês vão ouvir o que eu tenho a dizer sobre a história da mulher no metodismo e, primeiro, que eu poderia falar de várias áreas de ação. Ação social, educação, jornalismo, etc. Mas eu vou trabalhar da mulher enquanto ministério feminino. Bom, e aí eu sugiro o seguinte, se você quiser realmente aprender, eu mandei uma bibliografia para o João e eu sugiro que você leia. É uma bibliografia, alguns livros são produzidos pela Igreja Metodista, de excelente qualidade, aí você realmente vai saber do que está se tratando. Pois bem, a gente começa falando de Susan Wesley. Susan Wesley foi uma mulher muito envolvida no tempo dela, casada com um pastor, o pai era pastor também. A casa deles foi queimada por 2 vezes, João Wesley foi salvo uma vez, e ela disse que sentia que Deus tinha um propósito para esse menino, porque ele era como tição tirada do fogo. E Susan Wesley ensinou todas as crianças dela a ler antes, aos 5 anos de idade. E é interessante que ela dizia que, ao educar uma menina, antes que ela aprenda a costurar ou a cozinhar, ela precisa aprender a ler. Porque se ela não souber ler, ela não será ouvida. Isso é muito interessante para o século XVIII, Susan Wesley dizer alguma coisa assim. Então ela realmente era uma mulher muito marcante. Sem contar os cultos que ela celebrava em casa e que o marido autorizou quando viu como que o grupo... E ela disse, se você me proibir, quando chegar diante do céu, você diga para Deus que foi você que me impediu de fazer a obra que ele tinha mandado que eu fizesse. Aí ele não se opôs e ela continuou. Bom, depois da Inglaterra, o metodismo vem para os Estados Unidos e para o Brasil, em 1870, vem o Junius Newman, só que assim, ele veio com a esposa, mas ela logo faleceu e ele voltou para os Estados Unidos. Depois, logo veio a Guerra da Secessão, um tempo difícil nos Estados Unidos, e em 1876, vem o reverendo Hanson e a esposa, a Anne. Quando a Anne estava aqui no Brasil, ela traduziu para o português o Catecismo da História Bíblica e também o Catecismo Wesleyano, para que as pessoas tivessem acesso em português. A mulher já participando aí. Em 1881, o John Hanson volta para os Estados Unidos porque ela falece, a Ana, e traz consigo outros pastores e também a educadora Martha Watts, que vai para Piracicaba e começa um excelente trabalho educacional lá, que vocês podem ler. Numa certa feita, o bispo Granberry, vindo ao Brasil, ele vai convocar pessoas para o ministério, para uma reunião de missionários e missionárias. E aí, quando ele vai escrever a convocação, a Elvira Tucker, filha do reverendo Tucker, consegue que ele coloque na convocação que missionários de ambos os sexos. Então a gente já vê há quanto tempo a igreja já se pronunciava a favor de que as mulheres fossem visíveis na vida da igreja. Há destaques no nosso crescimento da igreja, as mulheres chamadas Bíblias, lá no Rio Grande do Sul e em São Paulo. Eram mulheres que se dedicavam a visitar casas, ler a Bíblia com as pessoas, explicando para elas, lendo a Bíblia em português, coisa que a Bíblia era mais em latim, nas celebrações católicas, então o povo não tinha muito acesso à leitura da Bíblia, e elas são chamadas de mulheres Bíblia. Aí, leia, que você vai ver nessa literatura que eu dei informação, o nome de muitas delas. Também as pregadoras, depois vem o processo agora das pregadoras. Em 1921, o expositor cristão dos Estados Unidos diz que mulheres poderão ser pregadoras locais. Em 1924, poderão ser ordenadas como pregadoras locais. E no Brasil, no expositor cristão, cita-se no expositor de 1924, citando esse jornal metodista que falou da ordenação. Não há, em princípio, no ministério ordenado, função alguma para a qual a mulher seja desclassificada por mera razão do seu sexo. E a redatora do expositor cristão confirma que ela concorda com isso. E aí, nesse tempo também, vem ao Brasil a reverenda Daisy,
que foi a primeira presbítera ordenada da igreja nos Estados Unidos. Ela vem ao Brasil e prega em várias igrejas, com cultos muito concorridos. E isso gera insatisfação de metodistas. E agora eu vou ler um trechinho de um livro aqui, em que o que aconteceu, por exemplo, um dos questionamentos. Um moço manda uma carta para o expositor, diante desse artigo que foi publicado, dizendo que ele leu no expositor e que o parágrafo da disciplina metodista, de 1922, diz assim: as mulheres não podem ser pregadoras. O apóstolo São Paulo, no capítulo 2, e de sua primeira carta a Timóteo, e capítulo 14, versículo 33 da carta aos Coríntios, fala que a mulher não pode abrir a boca no templo. O nome dele é Ciro Guzmão, guia leigo da Igreja Metodista de Juiz de Fora. E aí, em resposta a essa carta, redatoras e redatores do jornal escrevem: é certo, porém, que a Igreja Metodista, organização nascida de um movimento essencialmente popular, e que, apesar das possíveis aparências em contrário, mantém o espírito da verdadeira democracia, tente cada vez mais anovelar, pondo em igualdade de condição o leigo e o eclesiástico, a mulher e o homem no trabalho, no ministério. Haverá erro nisso? É cedo para um juízo seguro. Entretanto, se Deus demonstrar de modo positivo que aprova o serviço oficial da mulher, como poderá a igreja ser contrário à vontade de Deus, fechar-lhe a porta do ministério? Além disso, se desde as épocas mais remotas mulheres terem sido rainhas e governadoras, poetisas, escritoras, oradoras, como Débora e etc., como negar-lhes agora, em pleno século XX, o exercício da dignidade que se concede até a homens medíocres? Então, a discussão já começa. E esse é um livro que foi organizado pela pastora Margarida. Excelente, sobre a história da igreja, das mulheres metodistas. E aí, a pregadora no Brasil, em 1968, havia um instituto metodista que preparava mulheres meio que educação cristã, né? Mas depois foi fechado, né? E aí, num certo momento dessa discussão, no livro Rastros e Rostos, um bispo do Rio Grande do Sul coloca uma mulher, Nadir Jane Krieger. Ela morava em Porto Alegre e o bispo diz: ela faz tudo que, mesmo não sendo pastor, pode fazer. Ensina, visita, administra o programa da igreja, aconselha, orienta, prega e de tudo põe o pastor a par para os seus relatórios e o convoca para os atos do ritual que lhes são necessários. Devido ao crescimento destas igrejas, o bispo, já bispo brasileiro, a nomeou como assistente de pastor no Concílio Regional de 1962. E ela o ajudava com as igrejas de Esteio e Canoas. Então a gente já vê aqui, a mulher começa a atuar de uma forma mais elaborada, ainda que não tivesse o título. E assim, em 1970, depois de muita peleja, de muita luta, que aí vocês têm que ler os livros aí que eu indiquei, não dá para fazer isso aqui, foi aprovado pelo Concílio Geral de 1970, em Belo Horizonte, foi o 10º Concílio Geral da Igreja Metodista, que a mulher poderia ser ordenada, porque colocaram lá ordenação sem distinção de sexo, sem distinção de sexo. Sem distinção de sexo. Então, a história aqui vocês veem, já vai acontecendo. E eu estou só fazendo um resumo. A primeira presbítera ordenada foi Zeni de Lima Soares. E quando nós tivemos um evento na Faculdade de Teologia, celebrando os 30 anos da vocação pastoral em debate, que é essa produção da Faculdade de Teologia, a pastora Zeni tem um artigo lá. Essa foi a celebração dos 30 anos. E ali a gente pode ler que entre 1970 a 73, houve uma entrada maciça de mulheres no mercado de trabalho. O mercado de trabalho de modo geral. Então, isso parece que favorece também que a mulher na igreja comece a participar também dessas atividades dentro da igreja.
E ela vai colocando nesse texto dela, que você deveria ler, que ela foi ordenada em 1974, mas havia ainda muita dificuldade para que a mulher atuasse como pastora. E aí ela cita: o poder masculino é masculino ainda na igreja, há mulheres que não acreditam nas mulheres e há homens que levantam assuntos como este. Vamos nomear pastoras casadas com pastores? Quanto elas ganhariam? Que roupas usariam? Morariam nas casas pastorais ou não? Se solteiras e jovens morariam sozinhas? Esse tipo de discussão que se prolongou e que durante muito tempo não havia uma ordenação de pastor à frente de uma igreja. Colocavam em algumas áreas de educação ou auxiliares de alguma igreja, mas não como a responsabilidade total e plena de um clérigo ou clériga ordenado ou ordenada. No Concílio de 82, é que se conseguiu que houvesse os mesmos direitos canônicos para a pastora e para o pastor. E ainda havia aquela discussão, e os 25% que se tem em relação a esposo? A pastora também vai ter se o marido dela não for pastor, o mesmo que ele seja? Foi recorrida à Comissão Geral de Justiça e se ganhou que sim, que era um direito do clérigo e da clériga. E eu encerro essa palavra citando a palavra da nossa irmã Zeni. Você deve ler todo o texto dela, muito interessante, em que ela diz: ministério não é privilégio, mas serviço ao reino de Deus na Igreja de Jesus Cristo. A igreja não é dos homens, mas de Deus. O serviço é prestado em nome de Deus e se fundamenta na obra de redenção e libertação de Jesus Cristo no impulso do Espírito Santo renovador. A instituição não nos abriu uma porta, ela nos conseguiu fechar uma brecha. Essas foram palavras da pastora Abigail, citada pela pastora Zeni, que aconteceu no primeiro encontro do Ministério Pastoral Feminino no Brasil. Eu espero que o que eu coloquei aqui traga a vocês a curiosidade de conhecer a história do Ministério das Mulheres Metodista, tanto o ordenado quanto o leigo. E eu sugiro, não deixe de ler os livros indicados, tá bem? Até!